Prezados irmãos de Jesus, é muita responsabilidade quando a gente é convidado para externar alguma verdade junto ao Espiritismo. Jesus diz: se quiser virdes após mim, pegue tua cruz e siga-me. Quem faz isso aqui? Levanta a mão. Ninguém está levantando a mão? Ninguém está seguindo Jesus? Ótimo. O problema é seu, cada um segundo as suas obras. O nosso problema maior é esse, pessoal. Espiritismo não é rótulo, é ser acadêmico, porque é ciência, filosofia e religião. Como professor universitário, nós temos um problema sério no nosso Brasil, no mundo inteiro, em que a ignorância, principalmente brasileira, e a falta de querer transformar-se, porque não querem seguir Jesus. Jesus nasceu numa manjedoura, dos 12 aos 30 anos trabalhou para se sustentar, aos 30 anos não tinha tempo sequer de almoçar. Quer seguir Jesus ou quer ficar na ociosidade? Se você quiser ficar na ociosidade, deixa o espiritismo. Pessoal, não vou dizer que é uma deputada, amiga nossa, disse para mim assim: Cícero, nós vamos descriminalizar o aborto. Isso é, a mulher pobre, estuprada, uma mulher pobre que está grávida, ela pode abortar, porque imagina uma gravidez indesejada, ela está gerando um monstro. E aquela coisa indesejada, ela tem a dignidade que ela pode eliminar, porque o útero é dela. Eu falei, a senhora não sabe que tem ovário. Porque se a senhora soubesse que tem ovário, a senhora pensaria na mulher e não na criança que não nasceu ainda. É que a senhora não sabe que tem ovário. As mulheres aqui sabem que tem ovário? Não sabem. E por quê? Porque se soubesse, a primeira palavra sua é não aborte. Quando uma menina estuprada, uma menina que estiver grávida, com uma gravidez indesejada, ela é pobre, você acha que Deus colocou no ventre dela uma criança no meu ventre ou no ventre dela? Dela, não no meu. Então aí nós vemos que se eu creio que Deus é causa primária de todas as coisas, soberanamente justo e bom, e Jesus diz, não passará nada, nem pingo sobre i, nem jota, sem que tudo esteja conforme a lei divina. Perante as leis universais, os reis, os escravos têm o mesmo direito. E mais do que isso, meus queridos, aperta seu abdômen. Aperta aí. Isso é gordura. Aperta o seu cabelo. Aperta o seu cabelo. Isso é proteína. 30 anos como médico, patologista e médico legista para dizer para você que você não é a gordura, você não é o cabelo, que é proteína, porque ela não pensa. Você é algo mais do que isso. Aí o sujeito fala, não, Cícero, você é espírita, cara. Como é que você acha que eu não sou isso? Eu falei, você acredita em Jesus? Vocês acreditam em Jesus, que Jesus existiu, sim ou não? Agora eu gostei. Então vocês acreditam que no Monte Tabor, junto com 3 discípulos, ele conversou com Moisés e conversou com Elias. Moisés mais de 1.300 anos morto, Elias mais de 500. Conversou porque ele tinha que enfrentar o Gólgota. E aqueles 2 amigos dele conversaram com ele preparando. E o Pedro, que era uma pessoa que nem a gente, falou, eu vou fazer um tabernáculo, Jesus, um tabernáculo para Elias, um tabernáculo para o Moisés. Crê nisso. Se você crê nisso, você crê no Espírito. Mas, nos nossos dias atuais, tem um delegado
chamado Ranieri, que escreveu um livro chamado Materializações Luminosa, não acreditava em espírito. A primeira pessoa materializada que ele viu perto de Pichotinho foi a filha dele morta, materializada. Mas, cientificamente, William Crookes fotografou, se apaixonou pela uma King, que era uma entidade espiritual que se materializava. Ele se apaixonou pela entidade materializada. Quem foi o sujeito? O sujeito que descobriu o raio anodo e catodo, semelhante a Einstein. É um cientista fantástico. Como é que ele chama? William Crookes. Então não adianta você falar para mim que você é esse corpo aí de gordura e proteína. Agora o problema é a mulher. Por que o problema é a mulher? Porque a mulher não sabe que ela é divina, porque ela tem uma participação direta em trazer a luz ao mundo e a vida ao mundo. Calígula teve uma mãe. Vocês acham que ele nasceu do nada? Hitler teve uma mãe, vocês acham que ele nasceu do nada? E o Chico? Acha que o Chico teve mãe, sim ou não? Qual a diferença desses três? Einstein teve uma mãe. Qual a diferença dele e o Chico? Já pensaram nisso? Nenhuma. Somos seres humanos, você é meu irmão. Você é minha irmã, sabe por quê? Nascido de uma mulher que vai terminar num túmulo, você não é diferente de mim. Se você não é diferente de mim, você não é diferente do anencéfalo. Que ele só não tem o cérebro. O que é o cérebro? Gordura, água, minerais. Aí a menina falou, não, mas Cícero, o aborto anencéfalo já está autorizado. Eu falei, claro, no mundo de ignorância, está tudo certo. Porque vocês não estão pensando na mãe, vocês estão pensando em um pulmão, um coração, no mercado internacional de transplante, custa $150 mil. Se eu fizer 2 transplantes, eu ganho 15 mil cada um deles, não preciso trabalhar mais durante um mês. Quase mandaram me prender. Pessoal, ou você tem coragem de olhar para a pessoa e falar a verdade para ele, ou o que o Espiritismo está fazendo de você. Aí a pessoa falou, mas Cícero, um anencéfalo, ele não vai nem viver depois que saiu do útero. Eu falei, claro, às vezes 5 minutos. Tem uma moça da Harvard que mantém um anencéfalo vivo há mais de 3 meses. A medicina diz que ela é médica, mulher, por isso o diagnóstico que ela fez é errôneo. E a coisa é mais correta do mundo. Porque atrás daquele corpo disforme tem um espírito. Você acredita no espírito, sim ou não? Claro, se você crê em Jesus. Aí vem o evangélico que fala, Cícero, o sangue do Cordeiro lava o pecado do mundo. Eu falei, não é assim. O que eu sei do Cordeiro, quando ele curou um cego, ele diz, vai e não peques mais, porque coisa pior pode te acontecer. Cego de nascença. O que esse coitado ia fazer para ter coisa pior para ele? Não é agora. N vezes vamos voltar aqui. Ou você acha que você é diferente de um sujeito que está na África, as etnias, o Sudão, um irmão matando o outro. Na Síria, onde Jesus foi, devido à religião e às etnias, um matando o outro no próprio país. Diga para mim por quê.
Vocês acham que Jesus passou por lá? Vocês acham que eles creem em Jesus? Jesus para eles é tão comum como qualquer um do meio do quarteirão que se encontra. Mas não é assim, meus queridos. Jesus diz, cada um segundo as suas obras, se quiserdes, Jesus sempre na condicional, ir ao Pai, vá por mim. Olha, a vida de Jesus não é simples, meu pessoal. Ou vocês acham que Jesus está num lugar paradisíaco? Ele teve uma mãe. E agora nós vamos nos fixar aqui. O que é a mãe? Não. Antes de ser mãe, ela é mulher. E olha, a maioria daqui, porque na área universitária as meninas não sabem, por isso as meninas de periferia têm dificuldade para não se entregar à lascívia, que é um estímulo da sexualidade anômala, chamada parafilia. Todos que têm computador aqui na sala, vai estudar, hein? Você é espírita, você é um eterno acadêmico, estuda! Estuda! A mulher tem um eixo, córtex, hipotálamo, hipofisário, que libera hormônios quando ela tem 10 anos de idade. Esses hormônios estimulam as glândulas mamárias e ela aumenta a maminha. Já viram isso aos 10 anos de idade, sim ou não? Claro. Isso é natureza feminina. Porém, esse estímulo hormonal estimula o ovário a produzir 2 hormônios importantes, o estrogênio e a progesterona, que mantém o ciclo menstrual feminino. Só que esses hormônios atuam sobre outras células, principalmente do endométrio e da mama. Porque geralmente a hipófise tem a neurohipófise e a adenihipófise. Cícero, você é mulher espírita. Você tem que estudar para saber o que é você, para poder orientar outra mulher e não falar uma bobagem que a gente tem ouvido por aí. Uma simples tensão pré-menstrual é uma alteração desses 2 hormônios. E nas faculdades, quando a gente tem uma prova para as meninas, a menstruação adianta ou atrasa, porque elas ficam estressadas. Pessoal, para alterar esse eixo córtex, hipotálamo, hipofisário, basta o estresse. As mulheres aqui, eu tenho certeza que não sabiam disso, sabiam? Porque não estudaram. Porque tem que estudar. Olha, tem internet hoje. Entra lá na Google. Você é espírita. Você vai orientar uma menina que ela tem um corpo muito diferenciado. Ela é divina, ela traz para nós a vida ao mundo, mas ela é muito suscetível. Qual é o problema? A menina, quando nasce, tem o ovário tamanho de uma ervilha. Quando ela tem 17 anos, tamanho de uma azeitona. Quando ela está grávida de 3 meses, tamanho de um limão, por causa do corpo lúteo. E quando ela fica de 7 meses, pode ser do tamanho de uma laranja. Se eu interromper isso aqui, eu interrompo o ciclo hormonal. Aí a doutora chega para mim, mas Cícero, você é professor universitário, você sabe que... Eu falei, eu sei que é assim. Uma simples tensão, um estresse, modifica o estímulo, córtex, hipotálamo, hipofisário, que as mulheres não sabem que tem. E você não sabe que tem ovário, que se você soubesse ter ovário, você sabe que se eu interromper isso aqui não vai evoluir, porque ele já está maior do que um limão. Vai dar um cisto no ovário.
E as mulheres que quiserem, pergunta para alguma colega sua que tem cisto no ovário, como ela sofre devido aos distúrbios hormonais. Então, minha filha, quer abortar? Pensa no ovário, pensa na menina, a criança não nasceu ainda. Essa mulher poderá ter problemas hormonais para o resto da vida, por causa de uma brincadeira. Porque ela teve uma gravidez indesejada, porque ela transou no punk de rua, solo sagrado, Vila União, 9 da noite, menina seminua, meninos seminus, drogados tocando bumbo, aquele pancadão de Calígula, tum, 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 seu pancadão, transando. Mas por que as meninas se jogam? Se na Inglaterra os bobs são subterrâneos, são piores que os brasileiros, e lá o estupro é muito menor do que o do Brasil. É porque no high school as meninas têm uma cartilha que fala o pró e contra uma relação sexual. Nós estamos falando para vocês, minhas queridas irmãs espíritas, quando falar com uma mulher, olhe para ela e veja que ela é o braço direito da espiritualidade superior que traz para nós a vida ao mundo. Ah, Cícero, abortei 3 vezes porque eu não sabia. Se você ficar presa no passado, você não vive. Coloca uma lápide no teu passado e daqui para frente, pensa em seguir Jesus, não a mim ou qualquer outra pessoa. Seja feliz, porque a espiritualidade superior quer que você seja feliz, mas isso tem um preço, se chama dignidade. E aí um sujeito chamado Tasso Genro, porque até então só a mulher era prostituta, trouxe a lei 12.015, olha no seu computador, olha o que é o crime contra a dignidade sexual. Os rufião, pai, padrasto, amásio, os pedófilos da vida, que usam as parafilias. Pessoal, o Chico diz que de 1950 até 2050 terá um expurgo, e o Emmanuel chancelou embaixo, e nós sabemos que hoje os umbralinos estão aí. E você é um missionário, você é missionária, para falar em nome do amor, para exemplificar a dignidade, porque você é espírita, você foi escolhido, Deus, Jesus está no teu coração. Não esqueça do que eu estou te falando. Jesus um dia diz, bato, se você abrir, entro, e vou estar contigo até o final do século. Ele te ama, Jesus. Tenha coragem. Errou. Nós temos a eternidade. Aí o cara fala assim, esse cara, ele é médico legista, ele é louco de carteirinha. O que é a eternidade? Pessoal, eu tenho 65 anos, olha para mim. Não senti passar o tempo. Claro que eu não sou nem a metade dos 30, meu. Mas não vi passar o tempo, porque eu estou ligado nele. Não vos afligis por coisa alguma desse mundo. O cara aponta um revólver para mim e fala, eu te mato porque você me colocou na cadeia, porque você falou que o espermatozoide era meu. Eu falei, eu não. Então quem foi? Eu falei, o DNA. Quem é o sujeito? Padre, pastor, médico, advogado, engenheiro. Uma média de mais de 100 nesses 30 anos de profissão. É pobre ignorante? Não. É apenas um estúpido ignorante que pensa ser um intelectualizado. Pessoal, então as mulheres, quando alguém estiver grávida e falar para você que vai descriminalizar, porque já está descriminalizado o aborto, o que você falaria para a menina que está grávida? Minha filha, não aborte. Dê à luz essa criança, porque quando ela vir à vida, dê ela para quem você quiser.
Mas não mate essa criança, porque você vai ter um problema psicológico para o resto da tua vida e outras existências. Porque Deus colocou no teu ventre um feto, uma criança, e você simplesmente a descartou. Como se fosse uma coisa indesejada, uma gravidez indesejada, porque um safado, um malandro, um bandido te estuprou. Porque naquele punk de rua, lá no solo sagrado, na Vila União, você sentou no colo do sujeito que você quis. Porque você é ignorante. Eu sou teu irmão, não sou teu pai. Eu digo para você, não aborte. O cara falou, eu te mato. Eu falei, só quando chegar a minha hora. Ninguém morre antes nem depois. Eu tenho 30 anos de profissão. Eu sei que só morre na hora certa. Ah, mas naquele que se suicidou. Eu falei, o problema é dele. Não meu. Ele não suportou a carga de verdade em cima dos seus ombros fracos e achou uma porta ilusória. A maior ilusão, minhas queridas irmãs, é o aborto. A criança, vamos agora passar a criança. Você já foi um tremendo ovo. Sabia disso? Você foi um ovo. Sabia disso? A senhora foi um ovo? Um ovo. Se a mãe do Beethoven jogasse o ovo fora porque ela estava com tuberculose, nós não teríamos a 9ª Sinfonia inacabada. Nasceu com problema sério de surdez e foi até o resto da vida. E quando ele fez a 9ª Sinfonia, estava completamente surdo. Pessoal, vamos ver aí nas Paralimpíadas, sujeito sem perna, sem braço, brasileiro, dando demonstração de que nós podemos vencer qualquer dificuldade, principalmente as materiais. As espirituais são mais difíceis. Muitas mulheres com eclâmpsia no hospital de base, Alsta, Santa Casa, entre outros hospitais da região, porque a gente vai na região inteira, são heroínas, porque ela fala assim, doutor, não quero que o senhor tire a minha criança. O médico tem que tirar porque ela vai morrer, porque é um aborto terapêutico, porque senão a mãe morre de hipertensão. A justiça já autorizou o médico a tirar a criança, aborto eugênico. Dessas heroínas, pelo menos 20 não morreram. Uma que morreu, a criança está viva até hoje. Me chama de tio, ele é aqui fora de Rio Preto. Mas por quê? Porque essa mulher acredita em Deus e sabe que ela é a porta-voz de Deus. Ela traz vida ao mundo. Se você está vivo hoje, é porque você teve uma mãe. Mas os americanos dizem que até o 3º mês você pode abortar, porque você geralmente ainda só tem o córeo frondoso. Isso é, as veias que começam a penetrar no útero. Ruptura, descolamento de placenta pode ser mortal. O feto, nós vamos ver verdadeiros milagres hoje na medicina. 350 gramas vivo. Muitos dos gênios que vocês conhecem foram prematuros. Prematuridade 35 semanas. A termo 38ª semana. Pós-datismo, aqueles que têm mais de 40 semanas que já está com sofrimento fetal. Pessoal, não cai uma folha da árvore sem que Deus saiba. Os teus cabelos estão contados. Acredita no Cristo?
Você acredita que ele falou? Isso é uma verdade. Tudo que Jesus falou, e ele diz, não passará nada. E diz mais outra, enquanto não houverdes pago o último cestil, não mudarás de plano. Negócio é sério, pessoal. Não é rótulo espírita, protestante, católico, é ter Jesus no coração. Por quê? Porque Ele é a verdade, Ele é o caminho, Ele é a vida, Ele é o evangelho, não há outros cristos. Não precisamos procurar falsos profetas. Ele está em nosso coração e diz que até os teus cabelos estão contados. Você é muito importante a Deus. Eu, como médico legista, te digo, não há uma pessoa igual a outra, nem seres univitelinos, quer no DNA, quer na impressão digital, quer em outros parâmetros que nós temos para identificar um indivíduo. Ele pode estar morto em qualquer lugar do mundo, porque ele é uma individualidade. Então, essa criança, essa individualidade, é uma criatura de Deus. Você é alérgico à penicilina, eu não sou. Por quê? Deus sabe. Não preciso eu ficar interrogando Deus, porque é isso, porque é aquilo. Eu interroguei muito, porque eu sou neurótico mesmo. Fazendo residência médica no Rio de Janeiro, por ser muito explorado, trabalhando feito um louco. Souza Aguiar, Hospital Jesus, não parava de trabalhar. Aqui de São Paulo, o cara falou assim, você vai lá no Rio de Janeiro, você é paulista, o nego vai te arrebentar. Naquela época, a discriminação entre paulista e carioca. Eu pedi pelo menos 3 meses para ver, que Deus me mostrasse por que dessa situação que eu era tão explorado, para nunca mais pedir nada. Eu tenho uma certa possibilidade de evidência quando eles me permitem. Depois de 3 meses, num belo dia, no Hospital Jesus, um espírito bem do meu lado fala, olha, pela sua insistência, é permitido eu te mostrar isso aqui, olha aqui. Eu olhei, eu estava negócio de carregar as pessoas, né? E quem estava me carregando era o velhinho que eu estava vendo na minha frente. E vi que ele caiu, já velho, morto. Falou, então, meu filho, hoje quem te protege sou eu. Mas você vai trabalhar até cair duro. É isso que você queria saber? Por que você tem que trabalhar tanto? Porque não mudarás de plano sem que pague o último cestil. Eu não estou te cobrando. É a divina misericórdia. Então, pare de lastimar. Como eu sou estrábico, eu não quis saber porque eu sou estrábico. Pessoal, isso é espiritismo. Se eu falar isso para um protestante, para um evangélico, esse cara é louquinho. Mas a mulher, pessoal, que tem uma criança, que deu a criança, você sabe que os nossos destinos estão marcados. Nós estamos em programações. Você está numa programação maravilhosa. Então, você está evoluindo. Há uma luta árdua. O que você acha que Jesus pediu para os seus discípulos quando ele passou para o plano espiritual? Mordomias, ociosidade. O que vocês acham que Jesus pediu para os seus discípulos? Em oração. Pai, mantenha-os na terra, mas afaste dele o mal. Pessoal, isso aqui é o mal. Sério. As músicas caipiras do meu tempo, eu tenho 60 e poucos anos, né? Era maravilhosa.
Luar do Meu Sertão, Coisa, O Carinhoso, só música fora de série. Hoje nós vemos para o sujeito ganhar dinheiro, ele está colocando nas músicas a lascívia, o pancadão, a sexualidade anômala, as parafilias, aos masoquismos, sadismos, até as necrofilias. Vocês vão estudar isso aqui para vocês, então, ver que interessante que é isso aqui. Por que isso é aqui? Porque um estímulo, Freud já dizia, um estímulo interior animalizado, estímulo sexual animalizado é irresistível. E quando eu estimulo ele, se eu sou intelectualizado, ignorante ou qualquer outra coisa, eu sou um ser humano, uma pessoa que tem um instinto animalizado, que vem desde as eras mais primitivas, terminando essa parte. No início da Terra, átomo, molécula, formaram os primeiros seres unicelulares, a ameba é antediluviana, seres pluricelulares, chamado tecido, órgão, sistema, corpo humano. E esse corpo humano está evoluindo. Mas, além dele, nós temos os hormônios, a área imunitária e a área da sexualidade com a libido. E aí você é missionário, você é homem, você tem que ter a dignidade para dar o seu ombro para uma pessoa sofrida, encostar e ela ter a certeza de que você vai cobri-la de carinho, de amor, de respeito e dignidade. Que você não vai aproveitar dela 1 milímetro. Porque se você acha que está fazendo a coisa encoberto, esqueça. Jesus diz, nada ficará oculto. Nada. A tua consciência é o maior espelho, porque ela faz parte da sua alma. Meus queridos, eu não posso pagar um crime do meu pai, nem que eu queira. Meu pai não pode pagar um crime meu, nem que ele queira. Diga para mim por quê? Cada um segundo as suas obras. Se a morte não existe, e nós temos a eternidade para resgatar, aquilo que é mais importante é que o Kardec vem me demonstrando. Para terminar, pessoal, tive contato com o Dr. Luiz Carlos. A mãe dele fazia sopa aqui, pão. Delegado seccional de Jales e da corregedoria. Falou, Cícero, você sabe, não, eu sou delegado há tanto tempo, nós comemos a sopa do Kardec há muito tempo, íamos pedir nas casas para dar para as pessoas humildes. Campanha Alta de Souza, era daqui. Então, meu irmão, agora você está correndo o estado inteirinho, como é que está a tua mediunidade? Eu falei, como Deus manda, só estou vendo aquilo que Deus me permite. Mas eu agradeço a Deus muito todo santo dia, porque eu agora entendo, eu tenho visto que eu tenho que avisar os jovens que estão exagerando na chamada lascívia, que tem consequência séria, não só para a mulher, mas também para o homem. Aí o sujeito fala, você já viu o Pânico da Band? Já? Você já viram as novelas da Globo? Ensina como matar, ensina como enganar, ensina como adulterar. Já viu isso? Está escrito nas obras, pessoal, de Jesus. Rumores de guerra, pai contra irmão e contra filhos. Há, geralmente, o escarninho avançando avassaladoramente.
aquilo os trabalhadores da última hora serão contados a dedo. Meus queridos, vocês são espíritas, trabalhadores da última hora, são contados a dedo, porque você tem que ter a coragem de dizer para um menino, para uma menina, que a lascívia, mancha, detona, ultraja. E o resgate para isso não é simples. Sabe por quê, pessoal? É prazeroso. Tudo que é prazeroso, a pessoa não deixa com facilidade. Terminando, fomos chamados numa instituição evangélica onde as meninas são dependentes de heroína. Então elas falaram assim, nós não temos mais salvação. Eu falei, não, vocês já estão salvas. Não é que o sangue do Cordeiro lava o pecado do mundo, é que você sofrerá o que se chama de expiação. Quantas vezes forem necessário, que você nasceu de simples e ignorante, vai virar um arcanjo. Mas para isso depende da tua vontade. Se você errou, ore e peça para aquele que te deu a vida e que te mantém a vida. Perdoa incondicionalmente, porque os postulados de Jesus são 4. Amarás o teu inimigo porque ele é teu irmão. Farás todo o bem por aquele que te prejudica porque ele é teu irmão. Orarás para aquele que te calunia porque ele é teu irmão. E amarás o próximo como a ti mesmo. Já fez isso alguma vez? Se alguém pisar no teu pé, se você ainda é fariseu, você vai pisar 2 vezes no pé dele. Mas se você é cristão, você diz, isso passa. Ele não estava num dia bom. Que Deus o ampare. Ore por aquele que não te ama. Eu sou verde, você gosta do amarelo, não precisa gostar de mim. Assim é você, meu querido. Mas você é um com Deus. E, portanto, a sua conduta, o seu sim, o seu não, é como Jesus te pede. Seja teu dizer sim, sim, não, não, não tem talvez. E assim, meus queridos, quando alguém chegar, porque foi estuprada, é uma criança pobre, olha o Sudão morrendo um pretinho atrás do outro todo santo dia. Quem é que mata aqueles pretinhos? Os próprios irmãos. Na Síria, uma etnia matando a outra. Quem é que mata um ao outro? Irmãos. Será que Deus não está vendo isso? Será que aqui no Brasil ninguém está vendo que a nossa periferia, as meninas estão sendo tapeadas pela malandragem? Estão engravidando, estão abortando, morrendo. Os meninos ligados à droga porque é um negócio prazeroso, estão morrendo de infarto, não fica nem de cabelo branco. Recentemente morreu um aqui, a mulher chegou em mim. Mas, doutor, como é que o senhor explica o infarto no meu menino de 30 anos? Eu falei, quer que eu lhe explico? Ela olhou para mim, talvez ela viu o meu sorriso. Falou, não, doutor, eu já sei. Eu falei, cigarro, álcool e droga são causas básicas do infarto do miocárdio. Então, meus queridos, quando a gente chegar no menino e falar por que ele não vai tomar droga, é difícil, você sabe disso, porque está ligado a isso aqui, a sexualidade. É prazeroso, ele fica num estado diferenciado, e as músicas,
o estímulo esteroceptivo que vem de fora para dentro, leva-o a um desequilíbrio emocional e ele parte para o que é prazeroso. Só que o que é prazeroso é antidigno. Errado. Ah, você é contra o sexo? Nem tanto, tenho 5 filhos e uma vida sexual ativa. Qual é o problema? É que eu casei com um anjo, ponto. Casei por amor, não por tapeação, nem por interesse monetário. Casa com afinidade espiritual, que é diferente. Meus queridos, que Deus lhes ilumine. Jesus bateu no seu coração, você abriu a porta, Ele está no teu coração. E que Ele pode estar contigo até o final dos séculos. Obrigado pela paciência de me ouvir.